Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um conteúdo de inglês raiz. Eu sou Luciana Napp e eu ensino pessoas a falar inglês fluente, de modo simples e descomplicado. E você? Eu sou Riva Rocha, estou aqui. Professor de inglês também, né? Sim, também. E olha, você tem medo de falar inglês? Você foge de gringo porque acha que ele não vai te entender ou você não vai entender ele? Você se acha às vezes incapaz? Ou até você às vezes aprende, mas você esquece o que você aprendeu? Você acha que não tem tempo, nem dinheiro? É. E você já pensou assim: olha, quer saber? Aprender inglês pra quê? Se eu nunca vou viajar para um país de língua inglesa, nunca vou morar fora. Olha, de longe, né, Riva? Essas são as maiores dores, as maiores inquietações, as maiores barreiras, né? Sim. A gente recebe mensagens todos os dias de pessoas com estas inquietações, com esses problemas, né? Porque acaba se tornando um problema para a pessoa, né? Se a pessoa tem medo, enfim, e a gente vai falar sobre isso. Então, olha, se você se sentiu assim, representado, né? Você falou, não, eu tenho medo, ou qualquer um desses tópicos que a gente falou, eu te convido a assistir esse conteúdo. De repente, se você não tem muito, mas você está aprendendo, quer aprender inglês, também te convido a assistir esse conteúdo que está maravilhoso, não é Sim, isso? imperdível. Esse é. Você já teve medo em algum momento? Medo não é a palavra. Eu tinha pavor. Pavor de falar, ter que abrir minha boca para falar inglês quando eu estava aprendendo. E olha, gente, esse medo, ele me dava dor de barriga, Riva. Tipo piriri? Tipo piriri. Sério, quando eu via que eu ia ter que enfrentar uma situação, começava a realmente me dar dor na barriga. A dor física mesmo, não era só a mão gelada, aquela coisa assim que você se sente quente, né? Esquentando tua bochecha, você começa a ficar vermelho. E aí, às vezes, eu tinha que ir pro banheiro, de verdade, que me dava dor de barriga, gente. Esse medo era terrível. E olha que hoje o medo de falar inglês, ele não me assola, mas eu tenho outros medos, né? Mas isso não vem ao caso. A questão é que eu enfrentei o meu medo, né? Eu quero falar um pouco sobre isso. E aí, depois que eu comecei a enfrentar esse medo, porque você sabe de uma coisa? Quando a gente tem medo e a gente vai para dar passos para trás, por exemplo, você viu que tem um gringo ali, você tá com a oportunidade de falar, nem que se for 30 segundos, duas, três frases, né? E você vai e faz, te dá um bem-estar enorme. A mim me dá um bem-estar enorme. Mesmo com medo, mesmo naquela época ficando com a bochecha vermelha, com aquela dor de barriga. Agora, quando eu ia para trás, eu recuava, eu me sentia tão mal, mas tão mal, que era uma coisa assim, sabe? E assim, não tem preço quando a gente enfrenta o nosso medo e a gente vê que foi uma coisa que a gente enfiou na nossa cabeça, né? Não era nada daquilo. Aí alcançamos a superação, né? Porque sem enfrentamento do medo não tem como superar ele, né? Exatamente. Um outro tema que eu acho que também é um gargalo, um problema na vida de muita gente, é que as pessoas muitas vezes se acham que já passou da idade, já não está mais na idade de aprender. O que você acha disso? Olha, Riva, eu preciso contar aqui o que eu vou contar, porque assim, desses tópicos que a gente mencionou aí, o medo, o fugir de gringo, o se achar incapaz, o aprender e esquecer, o tempo, o dinheiro, nunca se achar, de repente eu nunca vou morar fora, e a idade, tudo isso aconteceu comigo. E é assim, as pessoas acham. É engraçado, as pessoas acham que a gente nasce professor, né? Eu já entrei no mundo, no palco da existência, dando aula. Verdade. Falando inglês, dando aula, sem medo, sem nada, né? E justamente ao contrário. Não é. As pessoas não acham assim, não, mas você é professora, você fala porque você é professora. Não, gente, antes de me tornar professora, eu comecei a falar inglês. Depois eu me tornei professora. Só que é o seguinte, pessoal, olha só, eu vim de uma família muito pobre e é interessante porque tem amigos meus que não conhecem a minha história assim, sabe? Eu não vou encontrar a cada esquina que eu vou contar alguma coisa, principalmente assim desnecessariamente, né? A não ser que a gente vê que aquilo vai encorajar. E é isso que eu tenho certeza que vai acontecer aqui.
Porque assim, ó, eu era criança de uma família muito pobre, né? A minha família, ela imigrou da Itália e da Espanha para o Brasil, tá? Só que assim, foi uma imigração de. Eles estavam fugindo da pobreza aqui. Eu tô falando aqui porque eu moro na Europa, tá? Eles estavam fugindo da pobreza e eles chegam no Brasil, tanto a parte espanhola quanto a parte italiana, né? E vão morar aonde? Nos cortiços em São Paulo, tá? Então, assim, não foi uma imigração com glamour. Claro que tem gente que imigra, né? E tem dinheiro e já compra uma casa no exterior, mas não foi o caso da minha família. Estavam fugindo da fome, fugindo de uma situação ruim aqui na Europa. Foram morar nos cortiços em São Paulo, tá? E aí eu lembro que tem uma foto do meu pai, dele de criança, em frente a tipo uma casa de madeira, um barraco, né? Com uma janelinha pequena, uma cortina de pano toda. E ele, quando mostra aquele foto, ó, essa foto eu tirei na frente da casa do vizinho. Aham, então, na frente da casa do vizinho, mas o vizinho tinha casa igual a nossa, né? É. Era a casa igual a da família, né? E assim, eu lembro quando eu era criança, a gente passava muita necessidade mesmo, assim, usava roupa usada. E isso que essa história você conhece porque foi a mesma tua, né? Sim. E assim, então o que que acontece? Eu não tinha a mesma oportunidade de aprender, de jeito nenhum. Só que aconteceu uma coisa interessante comigo. Porque a gente fala que o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Só que a minha família, tinha coisas que a gente pegava do lixo, às vezes, sabe? Uma pessoa encostava livros, alguma coisa, a gente ia, a gente não tinha essa, sabe, essa vergonha, não tem essa vergonha de falar, porque a gente não roubava nada de ninguém, né? Uhum. Então, assim, minha mãe, acho que foi minha mãe, alguém pegou um atlas, né? Eram acho que dois atlas, que tava assim, uma capa dura, muito legal. E eu comecei a folhear esses atlas, porque, gente, você que vai falar da idade aí, eu já vou chegar nesse assunto, porque na minha época, não, nessa época que eu tô falando eu criança, não tinha internet, não tinha Sim. nada E disso, por né? falar nisso, tem que explicar o que é Atlas, né? Porque talvez exista uma geração assistindo que não sabe mais o que seja Exatamente. isso. A Atlas é um livro ali que tem os mapas, né? Mapa da Europa, mapa do Brasil, mapa, né? Vários tipos de mapa, onde você vê cidades, capitais, rios. E aí, gente, eu criança, tá? Eu abri aquela folha ali no mapa e vi o mundo, o mapa mundi. E aí eu comecei a olhar os países. E aí eu pensava, nossa, olha isso, Espanha, Itália, Portugal, Estados Unidos, gente. Gente, eu lembro que na época, sem ter nada, assim, condição nenhuma, mal tinha as roupinhas surradas ali. Eu abri aquele atlas e eu lembro até hoje, eu consigo visualizar a folha que eu escrevi com a minha letrinha, uma lista de uns 10 países que eu falava, um dia eu quero conhecer esses países, tá? E aí, gente, outra coisa que aconteceu é que eu tinha uma vizinha que ela, lá no meu prédio, que ela tinha uma neta que ia de vez em quando lá, finais de semana, feriado, ia lá e brincava comigo. Essa menina tinha uns 2 anos mais a mais que eu. Essa menina, a mãe dela, ela era guia de turismo de uma empresa grande conhecida que ia para Disney. E essa menina vinha com camisa do Mickey, tênis Nike. Gente, naquela época eu usava Conga. Conguinha azul. Conga, era tudo surrado, às vezes de tanto a mãe esfregar, né, para limpar, que às vezes você tinha que usar a conga branca, aquilo esgarçava, ficava o furo lá, né? E a menina vinha com esses tênis, essas coisas, falando que a mãe dela viajava da Disney. E também tinha um programa de domingo, eu acho que era Domingo no Parque o nome, Sim. que eles mostravam a Cinderela, o quadro dos sonhos lá, enfim. E aí eu comecei a falar assim, gente, existe um país onde existe uma língua. Existe um país, existe uma que tem uma língua diferente e eu quero muito nesse país, eu quero falar essa língua. E gente, olha, anos se passaram e eu fiquei com aquele sonho na minha, ó, aqui e aqui.
Porque, gente, eu não podia falar para muitas pessoas. Porque o que eu ia ouvir eu sabia. Não, mas isso não é para você, a gente não tem condição. E às vezes é sem querer que as pessoas fazem isso com a gente, viu? Não é por querer, né? Muitas vezes a pessoa não quer que a gente tome um tombo muito alto, então a pessoa não quer que a gente sonhe alto, às vezes, né? Para não ter a decepção, não é isso? Já vem condicionada por. Às vezes é uma questão até hereditária, né? Aquele treinamento mental para você se condicionar a aceitar o que você é. Exatamente. Bom, gente, aí aconteceu que eu cresci, tá? E aí, quando eu fui. Não tive condição mesmo de estudar. Não tinha, gente, não tinha. Hoje em dia você tem a internet, você tem, enfim, associações, ONGs que dão, às vezes, cursos, mesmo que for o básico, coisa de graça, você tem material à disposição. Eu não tinha, sabe? Então, olha só, o que que acontece? Quando eu completei 18 anos, eu consegui arrumar um trabalho, né, num banco. E eu falei, olha só, agora eu vou pagar meu curso de inglês. Sabe? Eu vou dar prioridade. É assim, ajudar a família, porque, gente, não é que foi o meu primeiro trabalho. Eu já vendi chup-chup, eu já vendi passe escolar, enfim, fazia essas coisas assim, porque não dava pra ficar, sabe, sem ganhar o dinheiro, né? E aí o que aconteceu? Eu entrei nesse banco em dezembro, tá? E eu falei, e agora? Porque como era dezembro, eu ia começar a falar, agora eu vou me matricular nos cursos, tudo, a gente, como, né, janeiro, fevereiro. Quando foi 26 de janeiro, veja bem, um mês e pouco depois que eu entrei no banco, eu estava na rua João Pessoa, na cidade de Santos. 26 de janeiro é aniversário da cidade, tá? E eu sei porque era um feriado e eu não tenho como esquecer o que eu vou falar. Eu estava esperando um ônibus, que era de uma excursão, que o pessoal do banco ia fazer para o Play Center. Eu nem sei se existe esse Play Deve Center, né? existir. Deve existir, né? Ou não, sei lá. Um carro subiu na calçada e me pegou. Duas pessoas e eu. Não parece que foram quatro pessoas. Uma não conhecia, contando comigo, quatro, né? Uma pessoa estava ali passando e eu e mais duas pessoas que eu conhecia que estavam na excursão. E aí a conclusão que eu não pude estudar inglês naquela época, tá? Eu fiz duas cirurgias. Primeiro que eu fiquei sem andar, fiquei na cama, minha mãe tinha que me dar banho na cama, enfim. Aí eu fiz a primeira cirurgia e no final do ano, que eu achei que eu já ia estar reabilitada, a minha cirurgia não foi bem sucedida. E aí, em dezembro do mesmo ano, eu tive que fazer outra cirurgia. E aí, gente, tive que reaprender a andar. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tinha um sonho muito grande, sabe? E realmente, se pegue, sabe, nos objetivos que você tem, nos sonhos que você tem, sabe, para você poder realmente ir adiante e, sabe, aprender, ultrapassar seus medos. E aí a questão da idade é que nessa época eu já estava com meus 19 anos. 19, sabe? Porque eu passei ali, como eu falei, reabilitações, duas cirurgias. E aí então só depois, bem depois, com meus 20 alguma coisa, 20 anos mais ou menos, é o que eu comecei a estudar. Só que aquela coisa, medo, fugindo de gringo, né? Então assim, e com muito sacrifício, sabe? Com muito sacrifício. Se você tá me vendo aí, você já é adulto, você tem medo, você tá fazendo sacrifício, sabe? Saiba que nós aqui, a gente entende. Eu não tenho como esquecer isso que eu passei. Eu não tenho como. Porque, Riva, sabe uma coisa? Às vezes tem gente que pergunta assim pra mim, né? Ah, como é que você foi aprender inglês? Você fala desde pequeno? Eu falo, não. Eu, depois de adulta, mas não sei o quê. E quando eu falo, não, e foi com sacrifício. Tem gente que vira pra mim e às vezes fala assim, não, eu também. Olha, quando eu fui pra minha faculdade, eu lembro que eu ia comprar um carro zero e eu tive que comprar um carro já com um ano de uso. Gente, eu não há, eu realmente eu acredito, não, para a pessoa é um sacrifício. Só que eu deixava de comer. Eu deixava de comer.
Claro, tem gente que não usar um carro do ano, que tem aquele plástico no banco, dói. Mas eu tô falando de uma dor de fome. Então, por que eu te falo isso? Porque quando você me escreve, quando as pessoas me escrevem e falam, Luciana, eu tenho medo. Eu acho que eu já passei da idade. Eu tenho dificuldade de aprender. Eu entendo, sabe? Eu sei o que você está passando. E a gente está aqui para ajudar, né? Sim, sem dúvida. A gente está aqui para ajudar, sabe? Então, assim, é isso. Agora, o que acontece? Comecei a aprender. E aí você fala, nossa, eu tô pagando com sacrifício, tudo. Eu deixava de fazer uma tarefa, não deixava. Deixava de estudar, não deixava. Nessas alturas, o que aconteceu? O banco pagava metade da minha primeira faculdade que eu fui fazer. Então, eu trabalhava o dia inteiro, fazia a faculdade à noite e ainda tinha que me virar para estudar. Porque eu falei, eu não vou mais adiar mais nem 2, nem 3, nem 4 anos, tipo, para esperar parar a faculdade, terminar a faculdade para estudar. Não, eu vou estudar um pouco ali à noite, um pouquinho ali de manhã, levo o livro no ônibus, enfim, vou fazer o que tem que fazer. Agora, o pessoal fala de medo, eu tinha medo. Eu tinha medo. E eu lembro, Riva, do primeiro gringo. Eu comecei a aprender inglês, minha irmã mais nova. Chegou um canadense no meu bairro. Olha, gente, não sei o que aquele cara foi fazer ali, tá? Que eu morava num bairro bem afastado, assim, um bairro afastado, um bairro muito simples, né? Uma periferia, assim, da cidade de São Vicente, no estado de São Paulo. Que por si só já sempre está nas listas das cidades mais pobres do estado, né? A gente tem Santos ali do lado, que, claro, depois, antes de eu mudar para a Europa, eu já morava em Santos, na quadra da praia. Isso foi uma outra, sabe, uma outro assunto, mas ali o cara tava lá. E aí eu lembro que minha irmã bateu no portão, ela saiu, ela acho que foi chamar o gringo. Ela saiu, ela bateu no portão. Quando eu fui atender, ela falou assim, ela do lado do gringo assim, Luciana, esse é o canadense que eu te falei, fala com ele. Gente, eu tinha o quê? Sei lá, 2 meses de inglês. Tudo que eu sabia falar é oi, muito prazer. E eu lembro que eu falei pro gringo, né? Hi, my name is Luciana. Aí ele falou, hi, my name... Eu não lembro o nome do cara. Aí eu falei, nice to meet you. Porque era a aula que eu sabia, né? E na aula eu tinha aprendido assim, você vai falar nice to meet you, o gringo vai responder provavelmente nice to meet you too. Aí ele falou, nice to meet you. Aí eu, nice to meet you. Claro, eu entendi, mas eu falei, nossa, eu fiquei, foi uma afronta, né? Não é, cadê o nice to meet you too, né? Falou nice to meet you. Ah, e detalhe. Depois a gente já tava noivo, tá? O Riva é meu esposo, já estávamos noivos. Eu estudando inglês já era noiva, tá? E nós casamos. E nem festa de casamento a gente teve, né? Não dava, né? Não dava. Eu lembro que mesmo a nossa família sendo gente pobre, falava assim, rapaz, como assim vocês não vão ter festa? Não dava, gente. Tem gente da minha família que até hoje ficou e tá indignado. Como você não deu festa? Eu não tinha, tivemos que fazer escolhas, né, Bia? Sim, não dava. Mas assim, eu estudava. Eu comprava livro. Eu comprava dicionário. Hoje você não precisa, né? Você tem aí Sim. dicionário online de graça. Então, assim, os livros eu sempre tinha, né? Comprava o dicionário, comprava livro de gramática. Às vezes tinha que escolher, né? Compro sapato novo ou compro o dicionário, compro o livro de gramática? Porque eram caros os livros, Sim, né? Os poxa. materiais eram caros. Eu não tinha dúvida. Eu comprava mesmo material. Você sabe que eu comprava, que eu estudava, não é Sim. isso? E agora, assim, eu quero conversar mais com vocês, mais sobre esses tópicos. Nós vamos conversar, Sim, né? vale a pena. Vale a pena sobre o medo, sobre a questão da idade. Eu acho que isso aqui seria uma boa introdução para você ver o que você pode. Você pode, sabe, vencer tudo isso, vencer o teu medo, vencer a falta de tempo, com algumas técnicas que a gente pretende falar para vocês. Tudo isso. Agora, o que aconteceu na minha vida? O que aconteceu é que realmente
o inglês assim abriu portas de uma tal maneira que eu não imaginava, porque tudo que eu era uma criança que tinha o sonho de conhecer um país, de falar uma língua que eu sabia que existia. E aí, gente, eu hoje moro no meu 5º país, tá? Eu já morei na Itália, na Espanha, óbvio, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Nesses lugares não só eu morei, mas eu também dei aulas. Nós já viajamos para mais de 20 países, né? Eu tive a oportunidade com o inglês, ser convidada a dar palestras em outros países, com tudo pago, hotel 5 estrelas, coisas assim que, gente, é uma coisa que eu falo sem nenhum orgulho, assim, no sentido de eu me acho. Sem soberba, né? Sem soberba. Por quê? Eu tenho gratidão. Não tem como sair da onde eu saí e não ter gratidão. E não me tornar, me tornar uma pessoa melhor. Não tem como, gente. Eu falo isso na maior, sabe? Na maior alegria, na maior gratidão e na maior humildade. E eu quero, sabe? Quando eu vejo meus alunos também saindo de situações como já acha que passou da idade, de medo, de falta de dinheiro, de falta de tempo e começam a realizar os sonhos, eu fico muito feliz. Muito feliz. E assim, gente, eu te convido a se inscrever nas minhas mídias sociais, se você não é inscrita, tá? Ou inscrito, inscrita. Eu tenho meu Face, eu tenho o Insta, eu tenho o YouTube. Todos levam o meu nome, Luciana Napp. Eu não sou sozinha nesse projeto, tem uma equipe por detrás, tá? Mas eu sou a pessoa que mostra a cara, que tô aqui. O Riva também, ele é parte disso, sabe? Conte conosco, fale conosco. O que você gostaria de ver a gente falar? Quais são os tópicos que você gostaria que a gente abordasse, tá? Olha, e já vou te dar um spoiler aqui. Tem uma coisa que as pessoas perguntam muito: qual o melhor método para aprender inglês? E é o que a gente vai abordar no próximo vídeo, não é isso? Próximo vídeo, sim. Gente, de verdade, eu vou ser sincera, eu vou falar os principais métodos que existem e vou dar minha sincera e humilde opinião. Mas tenha certeza que você vai conhecer bastante e vai poder tomar uma decisão de com que metodologia você vai aprender. Ok? Você tem alguma consideração para fazer, Riva? Eu acho esse tópico muito, muito relevante. A gente vai continuar fazendo ele, né, em algumas outras ocasiões, porque nós temos história de pessoas que venceram os medos, né, e hoje alcançaram os seus objetivos, que é falar inglês. E nós colecionamos essas histórias, né? Exatamente. Então, também queremos colecionar a sua história. Exatamente. E eu convido vocês também a assistir história de outras pessoas, né? Porque se você acha que é porque a gente é professor, é que a gente alcançou isso, eu quero que você vá no meu canal, ou no YouTube, ou no Insta, procure algumas capas ali que você vê a foto minha e de outra pessoa, você vai ver pessoas de diversas idades, de diversos backgrounds, né? Pessoas que têm diversas histórias diferentes e alcançaram o sonho. Então você também pode alcançar. Ok? E é isso, né, Riva? Sim. Olha, então eu te agradeço por me acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Vamos dar um tchau pra eles? Sim. Vamos lá? Bye. Bye. See ya.